Olá pessoal, é Edivan Dantas, mais uma vez no nosso canal, e hoje eu trago uma videoaula falando sobre polígonos, o estudo dos polígonos. Então, nesse estudo dos polígonos, vamos ver um pouco da sua definição, o que é um polígono, o polígono convexo e não convexo, vamos ver a diferença entre o que é um polígono convexo e um polígono não convexo. Vamos também ver os elementos de um polígono, como também os nomes desses polígonos. E também, por último, vamos ver polígonos regulares, conhecer como é um polígono regular. Então, podemos definir polígonos como figuras planas e fechadas, constituídas por segmentos de retas. Então, vamos ver agora quais são os polígonos. Então, primeira figura, temos aí uma figura quadrática. Ela é polígono porque tem 1, 2, 3, 4, tem 4 lados. E é uma figura plana, vive em um mesmo plano e são formadas por segmentos de reta. A segunda figura também é semelhante à primeira, ela vive em um mesmo plano, tem segmentos de retas e tem lados. A terceira figura, ela tem segmentos de retas, vive em um mesmo plano. Então, ela é um polígono. Temos também essa última figura, também é formada por segmentos de reta e vive em um mesmo plano. Vamos ver agora algumas figuras que elas não são polígonos, as suas características para não ser um polígono. Essa primeira figura, observamos que ela existe aqui segmentos de reta, vive em um mesmo plano. Mas essa parte aqui, ela não é segmento de reta. Então, tem essa parte aqui que não é segmento de reta. Essa outra figura, observamos que tem segmento de reta, mas ela é um sólido geométrico e ela tem essa parte aqui arredondada. Então, ela é um sólido geométrico, então não faz parte dos polígonos. Essa outra figura, ela é um sólido geométrico, ela não faz parte de um mesmo plano, ela é uma figura tridimensional. Então, não é polígono porque é uma figura tridimensional, é um sólido geométrico. E essa outra figura aqui, elas são linhas, são segmentos de retas, mas não são fechadas. Então, essas são as características, algumas características que fazem com que a figura não seja um polígono. Vamos ver agora os polígonos que são classificados como convexos e os polígonos que são classificados como não convexos. Então, os convexos, esse polígono aqui, observamos que ele é um polígono porque ele tem segmento de reta e ele é fechado. Então, se eu colocar qualquer dois pontos aqui, eu posso formar um segmento de reta. Então, se eu colocar um ponto aqui e outro aqui, vou formar um segmento de reta. Qualquer parte desse polígono, eu posso traçar um segmento de reta. Nos polígonos não convexos, eu já não tenho essa capacidade de formar, de traçar um segmento de reta. Então, vamos ver essa figura aqui. Veja só, se eu colocar um ponto aqui e outro aqui, eu consigo formar um segmento de reta. Mas se eu colocar um ponto aqui e o outro aqui, eu consigo formar um segmento de reta, só que ultrapassa os limites do polígono. Então, esse pedaço aqui, ó, passou por fora do polígono. Então, eles são polígonos não convexos quando eu vou traçar um segmento de reta e ele ultrapassa a figura. Então, ele é classificado como polígono não convexo. Vamos ver agora alguns elementos dos polígonos. O primeiro elemento seria os lados. Os lados são os segmentos de reta que limitam o polígono. Então, vamos ver aí esse polígono para ver os seus lados. Então, aqui são os lados. Esse aqui é um lado, esse aqui é outro, esse é outro, esse é outro e esse é outro. Então, eles é quem forma esse segmento de reta que forma, que limita o polígono. Então, eu posso chamar esse ponto aqui de A, esse ponto de B, esse pontinho aqui de C. Por que ponto? Porque liga os segmentos de reta. Esse aqui é o ponto D e esse ponto aqui é o E. Então, desse ponto a esse aqui, eu tenho um lado chamado AB. Desse ponto aqui para esse, o lado BC. Desse ponto para esse, tem um lado CD. Desse ponto para esse, o lado DE. E desse ponto para esse, o lado EA. Então, mostrando aqui, né, AB, BC, CD, DE e EA. Então, esses são os lados do polígono. Vamos ver outro elemento do polígono. Seria chamado de vértice. Vértices são os pontos que são as extremidades dos lados do polígono. Então, mostrando aqui as figuras, então esses pontinhos aqui, onde liga os segmentos de reta para formar o polígono fechado, eles são chamados de vértices. Então, temos aqui o vértice A,
o vértice B, o vértice C, o vértice D e o vértice E. Ele diferencia dos lados porque o lado é de um ponto a outro. Os vértices são apenas os pontos de ligação dos segmentos de reta. Então temos o A, o B, o C e o D. Os pontos são representados por letras maiúsculas. Vamos ver agora um outro elemento do polígono. Seria as diagonais, que diz, são os segmentos de reta cujas extremidades são vértices, que não pertencem ao mesmo lado do polígono. Então as diagonais, elas são segmentos de reta, mas elas não são lados. Então vamos ver aqui a figura, né? Então temos esse polígono com todos os seus vértices. Então as diagonais é ligar um vértice a outro. Eu não posso ligar do ponto A, do vértice A, ao vértice B, porque seria o lado, fica em cima da linha do lado. Então aqui não é diagonal. Então temos aqui do A até o C, do A até o D, do D até o B, do B até o E, do E até o C. Então esses aqui são as diagonais desse polígono. Então temos aqui, ó, do A até o C, como mostramos, né? Do A até o D, do B até o D, do B até o E e do C até o E. Então esses são as diagonais desse polígono, é traçado de um vértice a outro, que não seja o lado da figura. Vamos ver agora o próximo elemento, que seria os ângulos internos. Os ângulos internos são os ângulos formados por um par de lados consecutivos, que contém a região interna do polígono. Vamos ver aqui a figura para um esclarecimento melhor. Então esse vértice A aqui, ele forma um ângulo interno. Então temos do vértice E, passando pelo vértice A até o vértice B, temos um ângulo. Então EAB, aí ABC, olha aqui tem um outro ângulo. BCD, olha aqui forma um ângulo. CDE forma um ângulo no D. E DEA forma um ângulo aqui no E. Então, temos aqui EAB, ABC, BCD, CDE e DEA. Então, esses ângulos internos é essa parte interna do polígono. Seria um dos elementos dos ângulos internos. O próximo elemento seria os ângulos externos, que são os ângulos formados pelos prolongamentos de um dos lados do polígono e por seu lado consecutivo, e que não contém a região interna do polígono. Então vamos ver aí a figura para um entendimento melhor. Observamos aqui que essa figura ela teve prolongamento. Olha. Aqui aos lados AB e teve esse prolongamento aqui. Então todos eles têm esses prolongamentos aqui, ó. Certo? Então essa parte que fica aqui são os ângulos e ele está fora do polígono. Então os ângulos externos aqui estão fora do polígono. Então temos aqui, ó, um ângulo, temos outro aqui, outro aqui. Então são ângulos externos aqui, ó, fora do polígono. Então temos aqui esse ângulo aqui, vamos representar por essa letra minúscula A, esse ângulo aqui, certo? Temos aqui um ângulo, temos outro aqui, ó, ângulo B. Aqui temos um ângulo C, vamos usar aqui letras minúsculas, ângulo D e aqui o ângulo E. Então esses ângulos aqui são os externos que faz parte do polígono, só que ele é do lado de fora da figura geométrica. Então temos aí os ângulos externos, né, como já mostramos, o A, B, C e D. Agora vamos fazer aqui um pequeno resumo dos elementos dos ângulos. Então temos aqui os lados, né? Temos aqui os vértices, que são os pontos que ligam os segmentos de reta para formar um ângulo. De um vértice a outro, traçamos diagonal. E da parte de dentro, observamos que existem ângulos quando tem no vértice, quando há a ligação entre dois segmentos de reta, forma-se um ângulo interno. Como também vai formar ângulo externo com o prolongamento desse segmento de reta. Então, esses são lado, vértice, todos têm vértice, diagonal, ângulo interno e ângulo externo. Esses são os elementos que faz parte do polígono. Então, agora vamos dar nome aos polígonos. De acordo com a quantidade de lados que tem um polígono, ele tem nomes específicos. Por exemplo, o polígono que tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. O polígono que tem 4 lados é chamado de quadrilátero. O polígono que tem 5 lados é chamado de pentágono. O polígono que é formado por 6 lados é chamado de hexágono. O polígono que é formado por 7 lados é chamado de heptágono. O polígono que é formado por 8 lados é chamado de octógono. O polígono que tem 9 lados é chamado de eneágono.
O polígono que é formado por 10 lados, decágono. O polígono que é formado por 11 lados é um decágono. E o polígono que é formado por 12 lados, dodecágono. E o polígono que é formado por 13 lados, tridecágono. E o polígono que é formado por 14 lados, tetradecágono. O polígono que tem 15 lados é chamado pentadecágono. O polígono que é formado por 16 lados, hexadecágono. O polígono que é formado por 17 lados, heptadecágono. O polígono que é formado por 18 lados é chamado de octodecágono. E o polígono que é formado por 19 lados é neadecágono. E o polígono que é formado por 20 lados é chamado de icoságono. Vamos ver agora o que seria um polígono regular. A característica de um polígono ser considerado regular. Então diz o seguinte: o polígono pode ser classificado segundo a medida dos lados, dos seus lados e de seus ângulos. Então, para saber se um polígono é regular, você tem que observar os lados e os ângulos desse polígono. Então veja só, os polígonos que têm todos os lados de mesma medida são chamados de polígonos equiláteros. Os polígonos que têm todos os ângulos internos de mesma medida são denominados polígonos equilângulos. Portanto, os polígonos que têm lados de mesma medida e ângulo de mesma medida são denominados polígonos regulares. Então, a definição de polígono regular é que os lados tenham o mesmo valor e os ângulos internos também tenham o mesmo valor. Vamos ver aqui um exemplo, Então, temos esse polígono aqui. Esse lado aqui tem que ser do tamanho desse, tem que ser do tamanho desse, tem que ser do tamanho desse, tem que ser do tamanho desse. Esse ângulo interno, ele tem que ser o mesmo valor desse aqui, certo? Então, tem que ser o mesmo valor. Se aqui é x, aqui tem que ser x, aqui tem que ser x, aqui tem que ser x e aqui tem que ser x. Então, essas são as características para que o polígono ele seja regular. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido e compreendido aí, o estudo dos polígonos. Então, se isso contribuiu para a sua aprendizagem, dê seu joinha. Se você ainda é novo no nosso canal, faça sua inscrição. Ativa aí o sininho das notificações para acompanhar nossos vídeos aulas. Então, muito obrigado e fiquem todos com Deus.